Bueno, para continuar con la agenda y viendo que tenemos un tiempo ajustado, le pido por favor a Plinio Arruda Sampaio que nos acompañe. Él es profesor de la Universidad Estatal de Campinas, ¿así es? ¿Sí? De Sao Paulo. Bueno, el tema que tenemos en esta conferencia de cierre, estamos prácticamente, compañeros, por favor, Jorge, Georgina, en esta conferencia de cierre es retos de la nueva situación política de Brasil. Hemos ya conocido mucho la complejidad de lo que se vive en este hermano país, así que vamos a seguir profundizando y algunas condiciones técnicas. Tenemos más o menos 25 minutos. Por cuestión de tiempo no va a haber espacio para un diálogo, pero por ahí me cuentan que es imposible no generar diálogo después que Plinio intervenga, así que vamos a ver qué pasa y cómo se genera entonces ya el comportamiento de la conferencia. Bueno, te dejo la palabra y como quieras. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite, a possibilidade de participar desta segunda Conferência Regional da Latinidade, de voltar a Porto Alegre, pelas mãos do Instituto de Justiça Fiscal. O tema que foi posto para mim é discutir os desafios da nova situação brasileira. Mas eu, por distração, tinha preparado os desafios da nova situação latino-americana. E eu acho que, como nós temos muitos companheiros latino-americanos, eu acho que eu vou arriscar, nesse tempo heróico, fazer uma provocação ao conjunto dos latino-americanos. Porque o desafio é específico, cada trincheira é uma trincheira. Mas nós temos denominadores comuns, e que eu acho que nesse tipo de evento é importante a gente discutir os denominadores comuns. E nós temos que discutir os desafios num momento difícil, que é um momento de derrota, um momento de ofensiva do capital sobre o trabalho. E, portanto, nós estamos num momento de redefinição. Em momento de redefinição, nós temos que ter conversa séria. E para a gente ter conversa séria, o primeiro ponto é a gente superar narrativas dogmáticas que racionalizam posições estabelecidas e procurar ir à raiz dos problemas, fazer uma visão radical da realidade. Porque o nosso grande desafio é enfrentar a realidade. E para a gente enfrentar a realidade, a gente tem que conhecer a realidade. Então eu queria começar dizendo o seguinte: qual foi o contexto histórico que condicionou a ação dos chamados governos progressistas? Alguns de fato progressistas, caso do Chávez. Outros progressistas, mas como se dizia no Chile, peronitanto, né? Quer dizer, digamos, mas vamos englobar tudo nos progressistas. Os governos progressistas, eles atuaram dentro de condicionantes estruturais. E eu acho importante destacar dois para a gente entender a realidade. De um lado, condicionantes históricos, herdados da nossa origem colonial e da nossa situação de dependência em relação ao centro da periferia. Ou seja, a América Latina é uma sociedade de origem colonial em transição para uma possível situação nacional. E isto coloca problemas concretos, porque são sociedades marcadas pela segregação social, pela fratura social. E são sociedades marcadas pelo colonialismo. E nestas sociedades, a economia e a política funcionam de maneira muito específica.
Na economia, a acumulação de capital depende da pobreza. A pobreza é a verdadeira galinha dos ovos de ouro da burguesia latino-americana, porque é esta pobreza imensa que acaba deprimindo o nível tradicional de vida dos nossos povos, e é disto que vive o capital. E a pobreza não é uma situação passageira. A pobreza é uma situação, é um estado, é um parâmetro de funcionamento do capitalismo latino-americano. Esse é um dado da situação importante para a gente entender os limites dos nossos governos ditos progressistas. E o segundo é como funciona a política. A política na América Latina é um condomínio da plutocracia, é um condomínio fechado da burguesia. E o Estado latino-americano, ele é hermético às demandas populares. Isto não quer dizer que as demandas populares, às vezes, não penetrem no Estado. Às vezes elas penetram. Mas quando elas penetram, o Estado não digere, porque a demanda popular é espúrio ao Estado burguês na América Latina. Ela não digere parcialmente, e assim que pode, regurgita, vomita. E agora, na América Latina, nós estamos no momento da regurgitação. O Estado burguês, na verdade, está retirando tudo que é espúrio. E o que é espúrio? As demandas das classes subalternas. Então, esse é um dado da situação. Todos os nossos governos têm, digamos, o nosso povo tem que fazer um acerto de contas com essa história. E nós temos os condicionantes do capitalismo contemporâneo. Qual é o capitalismo contemporâneo? O capitalismo real, não o capitalismo de manual de macroeconomia, que o mercado resolve tudo, que não funciona. Não o capitalismo de manuais keynesianos, que acenam com a possibilidade de um capitalismo domesticado, bonitinho, com a possibilidade de renascer o welfare state, o estado de bem-estar social. Não. O capitalismo real é o capitalismo da globalização dos negócios. É um capitalismo que um filósofo húngaro chamado Mészáros caracterizou como o capitalismo da crise estrutural do capital. Ou seja, de um capitalismo que não consegue mais ter nenhuma resposta civilizada e civilizatória para os seus problemas. Portanto, de um capitalismo que vem de mãos dadas com a barbárie. Esta que é, digamos, o capitalismo real, que é uma coisa importante. Por quê? Porque este capitalismo não dá respostas civilizadas em nenhum lugar do mundo, nem no centro. E é por isso que o Trump ganha. O Trump ganhou não com o voto do grande capital. O grande capital estava com a Hillary, a indústria bélica com a Hillary, as montadoras com a Hillary, as finanças com a Hillary. Ele ganhou com o voto de operário branco, lascado. Lascado, rodido, para ajudar aqui a nossa... Nós vamos falar depois. Bom, então esta aqui é. Por quê? Porque este é um Estado, é um capitalismo onde o Estado foi destituído da capacidade de comandar, de impor limites ao grande capital. Então é um Estado onde o capital está solto. É uma besta cega, solta. Bom, qual é... Então, nós estamos vivendo qual é o capitalismo real. Capitalismo e barbárie. E qual é a cara da barbárie na América Latina? Na América Latina, a barbárie tem a cara da reversão neocolonial. Nós, antes de virar nação, nossa transição da colônia de ontem para a nação de amanhã, antes de concluir a nação, nós estamos retornando a ser colônia. O que quer dizer que o capitalismo aqui, para fazer uma brincadeira, é o capitalismo da acumulação primitiva do Marx?
é o Estado, a violência bruta, roubando direitos, expropriando riqueza, e é o capitalismo da lei geral da acumulação do Marx. É o capital autônomo subordinando tudo à lógica do capital. Esse é o capitalismo real que nós temos aqui. Em alguns lugares ele vem maquiado. Por exemplo, em Porto Alegre é maquiado. Porto Alegre parece civilizado, não é. Se a gente for para Marabá, lá no norte, no sul do Pará, no norte do Brasil, nós vamos ver o capitalismo puro, provocando destruição ambiental, destruição social, destruição cultural. Então, esse é o nosso capitalismo, esse é o dado real. Bom, os governos progressistas atuaram dentro deste contexto. E como é que eles atuaram? Procurando mitigar os problemas do capitalismo através de mecanismos de distribuição de renda. Estes governos, nenhum deles, nem o meu querido governo venezuelano, mudou profundamente as relações de produção responsáveis pela segregação social, pela subordinação externa. Então, dentro deste parâmetro, vamos atuar sem enfrentar o subdesenvolvimento, sem enfrentar a dependência, sem enfrentar o capital. Dentro deste contexto, o raio de manobra dos Estados é pequeno. Ele depende basicamente da posição de cada país no desenvolvimento desigual e combinado, da posição de cada país dentro do mundo e da situação do mundo em cada momento. De um lado. De outro lado, o raio de liberdade dos países dependia da força do povo, do impulso que vem de baixo, da mobilização das classes subalternas exigindo direitos. Então e dentro destes dois parâmetros, nós vamos ter governos progressistas e governos progressistas. No polo, digamos, numa ponta nós vamos ter o Chávez. Muito distributivismo, muito nacionalismo. Por quê? Porque o Chávez tinha a renda petroleira, que ele conseguiu organizar a OPEP, conseguiu estatizar a renda petroleira, e com isso ele tinha um excedente imenso para fazer políticas. E que políticas ele fez? Basicamente políticas de assistência, políticas sociais e muito de assistência social. Bem feita. Mas não foi na origem dos problemas. Não enfrentou a questão da terra, não enfrentou o capital, enfim. Por outro lado, o Chávez contava com a Revolução Bolivariana, com o impulso da Revolução Bolivariana, porque não é o Chávez que criou a Revolução Bolivariana, é a Revolução Bolivariana que criou o Chávez. Então, neste polo, nós temos muita distribuição, muito nacionalismo. No polo oposto, temos o Lula, que tinha pouco excedente, porque o máximo que ele conseguiu foi o excedente daquele pseudo-neodesenvolvimentismo anêmico, que quando você pensou que começou já tinha terminado, e não contou com a mobilização do povo, porque o PT, para chegar no poder, desmobilizou o povo. O PT entra na política brasileira porque pôs o povo na rua. Mas ele chega ao poder porque ele passou a década de 90 tirando o povo da rua. E em 2013, quando teve a revolta da juventude aqui, urbana, no Brasil, o PT nem conseguia pôr gente na rua, nem conseguia tirar gente da rua e acabou completamente isolado. Então, esse é o problema nosso. O problema nosso é que os governos progressistas não romperam com o círculo vicioso do subdesenvolvimento. E qual é a lição? A lição é o seguinte, que sem
romper com as estruturas que reproduzem o subdesenvolvimento, nós não vamos dar uma solução duradoura, estrutural, para nenhum dos problemas da América Latina. O que é mais ou menos óbvio. Sem enfrentar as causas dos problemas, não resolveremos os problemas. Claro. E qual é a segunda lição dos governos progressistas? É que os parcos avanços maiores na Venezuela, sem dúvida, minúsculos no Brasil, mas com uma lupa grande até talvez dê para ver, né? Mas todos os avanços são reversíveis. A burguesia tira, a burguesia espera um momento de debilidade e ataca estes direitos. É o que nós estamos vendo aqui com o Temer. O que é o Temer? É a metástase do governo Dilma. É a metástase do governo Dilma. É uma continuidade que deu metástase. E qual é a palavra de ordem do governo Dilma, Temer? Ataque aos direitos dos trabalhadores. Que é o mesmo da Dilma. O ajuste começou com a Dilma, mas agora é um ataque sem quartel, sem negociação. Então, este aqui é o ponto que nós estamos. Não é? Então, para fechar, porque nós temos quanto tempo? Então, qual é a situação agora? É esta situação numa crise do capitalismo. Numa crise profunda do capitalismo. E qual é a solução que está sendo dada para esta crise? A solução americana. A solução que corresponde aos interesses das grandes empresas mundiais, que os Estados Unidos detêm metade delas, e a solução que interessa ao Estado americano. É esta solução que o povo americano agora rejeitou, votando no Trump. Não que ele tenha dado uma solução boa, claro que não. Mas é isso que ele rejeitou. E no que consiste esta solução? Basicamente de duas coisas. Primeiro, dilui a solução da crise no tempo. Ele pede tempo para quê? Para digerir o capital sobreacumulado. E isto coloca em perspectiva uma estagnação de longa duração. Segunda elemento, e agora eu vou deixar a tradutora em grande perigo. Passa o mico. É um jogo de cartas no Brasil, onde há el mono. ¿Eh? Y el que se queda con el mono pierde el juego. Entonces, el que agarra la carta del mono tiene que pasarla adelante. Ou seja, passa o mico. Passa o mico como? Do forte para o fraco. Do centro para a periferia. Do capital para o trabalho. E é isso que a gente tem que entender. Porque nós estamos vendo a realidade da perspectiva de um trabalhador da periferia. Então esse que é, o grande capital joga no pequeno, no médio que joga no pequeno, todos jogam no trabalho. O centro joga para a periferia, o capital para o trabalho. Esse é o movimento. Então, o que isto dá na América Latina? Isto aprofunda o processo de reversão neocolonial. Se a gente fizer um esforço, qual é o projeto burguês para a América Latina? Transformar a América Latina numa feitoria, numa grande fazenda, num latifúndio colonial moderno. Esse é o projeto que eles têm. E para esse latifúndio vai corresponder um trabalho neocolonial, terceirizado sem direitos. Uma escola semicolonial, sem partido, sem crítica, sem capacidade de processar conhecimento e crítica. Um Estado esvaziado completamente de qualquer conteúdo republicano e público. Então é isto, esse é que é o projeto deles. Né? Como o tempo é curto, não dá muito para discutir. Mas é isto que a gente tem que enfrentar. Isto vai polarizar a luta de classes. Porque a burguesia decretou guerra aos trabalhadores. Guerra aberta, sem quartel. Isto vai polarizar a luta de classes. E para isto, a classe tem que estar preparada. E ela não está preparada.
ela está desarmada. E ela está desarmada porque este é o principal legado. Agora eu falo só do meu governo progressista, do governo progressista do Lula. Deixou a classe completamente desarmada e dividida. Então qual é a questão central? Unificar a classe. Eu escutei, no pouquinho que eu escutei aqui, na unidade da classe. Mas a questão é, como fazer a unidade da classe? Como é que a gente forja a unidade da classe? E, sobretudo, qual é o DNA que tem que sedimentar a unidade da classe? Porque o engenheiro, quando vai fazer uma ponte, ele faz um cálculo. E se ele erra o cálculo, a ponte cai. Nós temos que fazer o cálculo. Qual é a força política que tem que ser construída para enfrentar uma burguesia completamente predatória e violenta que quer jogar o nosso continente para o século XIX? Essa que é a questão que está posta. E para isso nós temos que superar o que foi feito antes. Não é pichar, não é isso, é superar. Nós temos que ir além. Não é fazer pequenos remendos e falsas autocríticas ou pseudo-autocríticas. Nós temos que redefinir profundamente a nossa luta. Por quê? Porque o capital tem projeto, ajuste. O capital tem método, terror econômico, terror político, violência política. O capital tem organização, estado de exceção. A democracia aqui nunca foi para valer. Eu morei no Chile do Allende. A democracia chilena talvez seja, de toda a América Latina, aquela que o Pinochet destruiu, a mais séria, a mais profunda, a mais enraizada. Eles destruíram aquela democracia. Democracia aqui não funciona. Ela só funciona enquanto não funciona. Assim que ela funciona, eles rasgam a democracia. Então nós temos que entender o seguinte: eles têm uma organização, tem programa, tem método, tem organização, estado de exceção. E eles têm valores, o individualismo, a concorrência. Nós precisamos de um programa. É claro que o povo latino-americano vai resistir o que vem, como resistiu à chegada do espanhol, do português. Resistência é o que mais tem aqui. Só resistência não basta. Nós precisamos de uma luz no fim do túnel. E para isso nós precisamos de um programa. E qual é o programa? Nós precisamos de método, precisamos de organização e precisamos de valores. Essa é a conversa séria. Qual é o programa? O programa que ataca os problemas. O programa das mudanças estruturais. O programa que entra no problema da segregação social. Reforma agrária, reforma urbana, inversão completa das prioridades de políticas públicas. Como é que chama isso? Revolução democrática. Nós precisamos enfrentar o imperialismo e não tentar fazer o que o imperialismo quer na suposição que ele vindo tem investimento, tem emprego e se resolvem os problemas, que é a essência da política econômica do Lula e da Dilma. Então nós precisamos de uma revolução anti-imperialista. E nós precisamos enfrentar o capital. E isso tem nome. Como é que chama? Me deu um branco agora. Como é que é? Gente, me deu um branco. Como é que chama? Transformação profunda. Isso é o fim da picada. Vem até aqui, tem um branco bem na hora. Como é que chama? Como se chama? Me ajudem, por favor. Revolução! Este é o programa. Se eles têm o programa, qual é o programa do capital? Contra a revolução. Guerra aos trabalhadores. Vamos tirar o direito deles. Qual é o nosso programa?
Nós vamos tirar o teu direito. Nós vamos enfrentar a propriedade privada. Nós vamos enfrentar os privilégios. Esse é o programa. No Brasil tem um dito que é assim: vaca amarela fez cocô na panela. Quem falar em revolução come tudo que está nela. E não se fala, porque a burguesia pauta o que a gente tem que fazer e diz: vocês vão ter que ter a criatividade de encontrar a solução da quadratura do círculo, de encontrar a solução de como resolver os problemas sem enfrentar nenhuma das causas dos problemas. É impossível. Esta é a polarização que está posta aqui. É uma conjuntura de mudança profunda, é uma conjuntura revolucionária, que vai polarizar a trincheira entre os que querem manter os privilégios, não querem mudar nada, querem congelar tudo, contra a mudança dos privilégios, e os que querem mudar. Esses são os revolucionários. Se nós não tivermos nesta reorganização o horizonte, o programa, nós não fazemos política. Se o programa for fazer o welfare state, vai dar trabalho, porque nós vamos ter que retroceder 60 anos no tempo e deslocar o nosso continente para a Europa, e não é uma operação fácil. Se o nosso programa faremos menos pior do que o outro, como foi o programa do Lula, ruim comigo, muito pior que o Fernando Henrique, pior ainda com o Temer, que eu deixei de herança para vocês. Então não precisa a gente estar fazendo isso daqui nada, né? Vamos entrar no PT e não vamos fazer autocrítica nenhuma. Nós precisamos de um programa que ataque os problemas. É este o tema que tem que ser discutido. Na Venezuela se discute isso, mas tem que ir mais fundo na discussão, para enfrentar os problemas da Venezuela, não pela direita, que quer negar tudo, mas sim pela esquerda, que precisa radicalizar tudo. Nós temos que ter um método. Qual é o método da burguesia? A violência econômica e política. Qual é o nosso método? Aqui no Brasil, se aluno da secundária quer ter escola, ele precisa ocupar a escola. E se o sem-teto quer teto, precisa ocupar a casa. E se o sem-terra quer terra, ele precisa ocupar a terra. E se a gente quiser Brasil, América Latina, nós temos que ocupar o Brasil inteiro. É a desobediência civil. Nós temos que construir força política real. Não quer dizer que a gente vai abandonar as instituições. Ninguém aqui vai abandonar nada. Nós vamos ocupar tudo. Mas a força tem que estar fora das instituições. Por quê? Porque as instituições funcionam como armadilha, como uma trampa, que neutraliza e esteriliza a força da classe operária, e que coopta a força da classe operária, e que coloca jogando por dentro do sistema. Então isso a gente tem que discutir. A perspectiva corporativa dos sindicatos é insuficiente para o tamanho do problema que nós temos. É essa discussão séria que a gente tem que fazer. Nós temos que ter organização. Nós temos que ter um movimento pela Revolução Brasileira, que é parte do movimento pela Revolução Latino-Americana, que é parte do movimento pela Revolução Mundial. E nós temos que ter valores. Porque se a gente tiver tudo isso e não tiver valores, nós perdemos a guerra. Podemos ganhar uma ou outra batalha. Quais são os valores deles? O individualismo, a concorrência. Quais são os nossos valores? Os valores da igualdade substantiva, os valores da cooperação, os valores da solidariedade, os valores do socialismo. Nós temos que pôr o socialismo, porque se a burguesia faz vaca amarela, vocês não podem falar nem em revolução, nem em socialismo. Então nós vamos entrar no jogo de futebol de olho tapado, perdidos. Esta é a conversa séria
que a conjuntura histórica coloca para todo o povo latino-americano. Muito obrigado. Gracias a Plinio. Desgraciadamente, y aquí me están viendo, no tenemos tiempo para generar un debate. Creo que el planteamiento está bastante establecido, bastante claro, no hay nada que agregar, más que los retos que nos queda para seguir adelante. Bueno, un anuncio... ¿Perdón? Vamos a para hacer el debate. Cerrar la puerta. A ver los organizadores que digan. No hay tiempo, lo sentimos, dice que no hay tiempo. Podemos... Está la agenda de acá, después posiblemente.